Olá pessoal, meu nome é Adriano, eu sou terapeuta, especialista em dependência química e treinador de pessoas nessa área. Hoje vamos dar continuidade ao assunto prevenção à recaída ou lapso. São coisas diferentes, mas você vai entender se você assistir o outro vídeo que eu fiz uma introdução e expliquei melhor sobre isso lá, tá bom? Bem, uma coisa que poucas pessoas sabem e pouco é abordado dentro do nosso contexto é o nosso relógio biológico. Você sabia que o nosso relógio biológico nos avisa o dia e o horário para o uso da substância química? Como, por exemplo, uma pessoa que faz uso, se acostumou a usar toda sexta-feira à noite, após o trabalho, consequentemente, na sexta-feira, durante o dia, o seu corpo vai começar a trazer reações fisiológicas, pensamentos e sentimentos a despeito do uso, o que pode ocasionar uma recaída. No último vídeo, nós falamos das crenças disfuncionais também, que levam ou justificam o uso de substância psicoativa, ok? Mas, Adriano, o que são crenças? Crenças são pensamentos idealizados, internalizados, né, que foram construídos no decorrer da nossa construção de pensamentos, ou seja, durante a nossa vida. Na nossa vida com as drogas, são 3 as crenças que podem levar o ser humano a uma recaída. Número 1, crença de alívio. É aquela crença de que o uso da substância trará alívio para algum desconforto físico, psicológico, psíquico ou emocional. Temos a crença número 2, que é a crença antecipatória, que é aquela crença que o uso de substância química vai trazer sensações de prazer. E número 3, por último, a crença permissiva, que é aquela crença que justifica o uso da substância. Às vezes por comportamentos reprováveis pela pessoa. Por exemplo, a pessoa trai a esposa ou o marido, a pessoa mente. Todos esses comportamentos que ela mesma reprova, né, e ela comete, faz ela acreditar que se ela já está cometendo atos que são reprováveis para ela, o uso de substância química não é assim tão grave como deveria ser. Então essa é a crença permissiva ou de justificativa, né? Justifica, por causa de um erro, justifica o uso da substância química. Podemos dizer que usar droga no contexto da recuperação não é exatamente a recaída em si, tá, gente? Porque antes da pessoa chegar ao uso, ela já passou por vários processos de recaída que na psicologia e na psicanálise nós chamamos de recaída comportamental. Para isso eu vou apontar alguns sintomas e se você quiser e puder, faça nota deles, tá? Olha, falsidade é um dos sintomas, mentiroso, inconstante, tá? Não começa e nunca termina nada, acusador, sempre está apontando o dedo para os outros, né? E para ele mesmo não, egoísta, só pensa em si, a pessoa arrogante, né? Sempre se coloca acima dos outros, ele é facilitador, né? Sempre procura um jeitinho brasileiro para resolver as coisas, vive se desculpando, e quem vive se desculpando é porque vive fazendo besteira, né? Irresponsável, tá? Preguiçoso, também é um sintoma de recaída, permissivo, já falei, é um sintoma de recaída, uma pessoa não confiável, sintoma de recaída também, impulsivo, né? É um dos principais sintomas de recaída comportamental. Vive se atrasando, recaída comportamental. Ele é resistente a ouvir sobre esses seus comportamentos imaturos, esses seus comportamentos disfuncionais, tá? Ele é teimoso, ele é egocêntrico, ele vive zangado, vive brigando com as pessoas. Ele é um argumentador inflexível, a opinião dele sempre é a última palavra, sempre que vale, apesar das pessoas provarem que o contrário. E ele é rígido, uma pessoa que não muda, não quer mudar, né? Continuando no processo de prevenção à recaída, é necessário saber
e poucos sabem de um fenômeno biopsicoemocional chamado abstinência protraída, pessoal, que pode acometer a pessoa após vários anos em abstinência. Você sabia disso? Essa abstinência protraída pode pegar a pessoa de surpresa qualquer dia, qualquer hora, mesmo com 10, 20, 30 anos abstinente. Ela vem com sintomas de abstinência subitamente, que rapidamente se transforma em fissura, e diante desses sintomas, se a pessoa não teve um tratamento bem estruturado, né, onde a pessoa foi trabalhada psicologicamente, emocionalmente e já sabe que isso pode acontecer, fatalmente nós estamos diante de um episódio de recaída ou de lapso, tá bom? Nós temos que tratar também um assunto muito importante, que são os gatilhos para o uso de substância química, tá? Esses gatilhos são extremamente poderosos e que fazem a maioria dos dependentes químicos sofrerem recaídas ou lapsos, tá bom? Os gatilhos, existem gatilhos internos e gatilhos externos. Os gatilhos internos são sentimentos, pensamentos que a pessoa tem, que se forem alimentados ou não forem manejados, vão disparar o desejo pelo uso da substância química, como uma das crenças que nós falamos anteriormente, tá bom? Sentimento, tá? Por exemplo, eu terminei com a minha namorada, eu estou muito triste, né, desolado. Esse sentimento pode me levar à crença de alívio de que o uso da substância química vai aliviar esses sintomas que eu estou tendo, esses sintomas sentimentais, tá? E temos os gatilhos externos, que são estímulos visuais, estímulos auditivos, tá? Estímulos olfativos e estímulos de um modo geral da vida, né? Que você pode, por exemplo, né, tá passando na rua e se deparar com alguém fumando maconha, aquele cheiro da maconha vem, né? E aí, se você tem um problema com maconha, você vai começar a ter sintomas da abstinência da maconha. E assim também todas as outras drogas, né? Como eu falei, se você quiser saber um pouco mais sobre os gatilhos internos e gatilhos externos, você vai lá no meu vídeo da mente do dependente químico, onde eu trato bem claramente sobre esses gatilhos externos e internos, né? Esses estímulos neurais que acometem o dependente químico diante dessas situações, tá bom? Mas olha, principalmente, para a pessoa se preservar de uma recaída, ela precisa ter um propósito de vida. O propósito na sua vida, ele pode ser um propósito religioso, espiritual, pode ser um propósito profissional, um propósito familiar, né? Ou pode ser um propósito como o meu. O meu propósito de vida é ajudar pessoas como eu, que sofreram e que sofrem com a dependência química, a terem alívio dessas dores, a conseguirem se livrar de todo esse sofrimento. Porque se você tem um propósito de vida, se você tem um propósito muito bem estruturado na sua vida, o uso de substância nunca vai combinar com esses propósitos. Porque se você fizer o uso da substância química, automaticamente esse propósito vai ficar de lado, esse propósito vai deixar de continuar sendo construído. Além de não continuar sendo construído, ele vai ser completamente desconstruído ou destruído em virtude do uso da substância química. Então, gente, é muito importante você descobrir qual é o propósito da sua vida. Eu acredito muito que espiritualmente Deus, Jesus Cristo, né, o Espírito Santo, eles podem nos dar um propósito de vida. Além do propósito daqui nessa terra, aqui, né, em vida, nós temos que acreditar num propósito
maior, um propósito espiritual que, além de acreditar que a prevenção da recaída nos beneficia, né, na nossa qualidade de vida familiar, pessoal, né, profissional, ela vai nos levar para o céu. Né? Porque tudo aquilo que nós fazemos em virtude do uso de substância química são pecados que nos afastam de Deus. Isso fatalmente vão nos levar para o inferno. Eu acredito nisso, não sei se você acredita nisso, mas o meu propósito de vida nessa terra é ajudar pessoas e tirar pessoas do caminho do inferno, saquear o inferno e levar essas pessoas para o céu junto comigo, e enquanto isso terem uma vida de qualidade, com sobriedade e com paz. Então, muito obrigado por me ouvir. Aguardo você no próximo vídeo.